Fala galera, beleza? A gente está começando mais uma semana aí do nosso curso, tá? A gente tem visto várias notícias nesses últimos dias sobre o adiamento do Enem, né? Que o Enem tá para dia 30 ou 60 dias, mas isso não é motivo para a gente relaxar nos nossos estudos. É sempre importante a gente manter uma rotina de estudo, manter nossos estudos em dia, para quando chegar próximo ao Enem você estar preparado para fazer uma bela prova, tá? Então a minha dica aí para quem está um pouco atrasado com os estudos, pega firme, tenta colocar em dia, porque depois fica até mais fácil de você acompanhar, tá? Porque senão você vai estar estudando uma matéria lá das 3 primeiras semanas, e aí vai toda semana lançando vídeo, e aí você começa a ficar meio desesperado, tá? Então tenta pôr em dia para seguir. Beleza? E isso é muito importante quando a gente estiver próximo do Enem, porque aí naquele mês antes do Enem vai ser um mês de bastante revisão, de bastante exercício. E aí se você não tiver com as matérias em dia, você vai acabar ficando um pouco para trás, certo? Então vamos pegar firme aí nos estudos. Aqui está o nosso Instagram, Faceduca, e o nosso canal Faceduca, canal no YouTube. Provavelmente, se você estiver vendo esse vídeo, você está vendo esse vídeo pelo canal, tá? Do Faceduca. E esse canal é bem legal porque ele faz o percurso curricular perfeito para o Enem, tá? Tem todas as matérias: português, matemática, física, biologia, química, história, geografia, etc. Tá? Então, se você quiser acompanhar, o canal é gratuito, todo mundo tá aí que pode acompanhar, beleza? Acho que é bem importante, sempre é algo a agregar aí para os estudos, beleza? E o assunto que a gente vai começar hoje, para mim, é um dos assuntos mais importantes do Enem, tá? Se eu não me engano, é o terceiro assunto que mais cai no Enem em matemática, que é geometria plana. Principalmente na parte de área e perímetro, tá? Todo ano cai 3, 4 questões, tá? Então, acho que é muito importante garantir essas questões. Geralmente não são questões tão difíceis. E isso, você garantindo essas questões, você consegue uma ótima nota no Enem, tá? Mas lembrando que é sempre importante estudar todos os módulos de matemática, não só geometria plana. Desde quando a gente começou, aquilo que a gente está passando é importante, porque uma coisa vai complementando a outra. E vocês vão ver daqui para frente o quanto que faz diferença daquilo que a gente já viu, beleza? Área e perímetro a gente vai estudar várias figuras, a gente vai estudar os triângulos, tá? Os quadriláteros, os hexágonos, os octógonos também. Então, assim, várias figuras, a circunferência, que é muito importante, o Enem gosta demais dessa figura, tá? E depois a gente vai ver isso tudo junto. Como assim? Por exemplo, teve uma questão do Enem no ano passado que tinha uma figura assim, era uma placa de trânsito, que ela era retangular em uma parte dela e ela era uma semicircunferência em outra parte. E aí ele pedia para a gente calcular essa área. Então, depois a gente vai ver tudo isso agregado. Então é muito importante manter a rotina de estudos. Beleza? Essa primeira aula vai ser uma aula só mais explicativa, sem nenhum exemplo, assim, prático, só para a gente pegar na manha o que é cada coisa e etc. Tá? Então, primeiro vamos conceituar o que é cada coisa. Tá? A área é definido como a quantidade de superfície, espaço bidimensional que uma figura ocupa. Tá? Então, por exemplo, imagina uma folha sulfite, uma folha A4. Tá? O espaço que aquela folha ocupa, aquilo lá é a área dela, beleza? Então, o que quer dizer que é bidimensional? Que ela tem comprimento e largura, certo? Mais para frente, quando a gente chegar em geometria espacial, além de comprimento e largura, a gente vai ter a profundidade, tá? Ou o que a gente vai chamar também de altura. E aí vai ser uma figura tridimensional, porque ela vai ter 3 dimensões: comprimento, largura e profundidade ou altura, tá? No sistema internacional, a unidade utilizada é metros quadrados, tá? Metros quadrados por quê? Porque em comprimento normal, no sistema internacional é metro, beleza? Agora, o perímetro é a medida do contorno da figura geométrica, tá? Então, daqui a pouco eu vou dar um exemplo de perímetro, tá? Para vocês entenderem como é que é. E no sistema internacional, a unidade é metro, beleza? Além disso, a gente vai usar mais um conceito que é o semiperímetro. O semiperímetro a gente
demonstra como P, o P minúsculo. Ele é igual o perímetro dividido por 2, beleza? Então, assim, bem simples. E aí aqui a gente tem uma figura, que é um retângulo, certo? E para a gente entender como que é a área, a gente faz o seguinte. A gente imagina que isso aqui é um quadrado, certo? Os 4 lados são iguais. E aí a gente imagina que cada quadrado desse aqui, ele tem uma unidade de área, tá? Ou seja, é um quadrado de 1 por 1, certo? E ele tem uma unidade de área. E para a gente achar a área, nada mais é contar quantos quadrados que tem nessa figura, certo? Então, por exemplo, nessa figura, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ou seja, a gente tem 16 quadrados nessa primeira fila, tá? E a gente, por exemplo, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E a gente tem 8 filas. Ou seja, a conta que a gente tem que fazer é 16 mais 16 mais 16, até a gente achar de todas as filas. Ou a gente poderia fazer 8 vezes 16, que a gente também acharia a área desse retângulo. Tá joia? Então, basicamente, é isso. É dessa maneira que a gente define que é a área. E o perímetro nada mais é a soma de todos os lados. Por exemplo, a gente sabe que esse lado tem 8. Por exemplo, se cada quadrado desse vale 1, e a gente tem 8 aqui. Então aqui a gente tem 8 metros. E aqui a gente tem 8 metros não, desculpa. 8 unidades de comprimento, tá? Porque eu não defini se era metro, centímetro, milímetro. E aqui a gente tem 16 unidades de comprimento. Aqui a gente tem 8, porque aqui eles são congruentes os lados. E aqui a gente tem 16 novamente. Então o perímetro nada mais é do que a soma desses 4 lados. 16 com 16, 32, mais 8, 40, mais 8, 48. Tá? Então esse é o perímetro. E se a gente quisesse achar o semiperímetro, a gente pegaria esse valor, que é 48, e dividiria por 2, que daria 24. Perfeito? Então vamos olhar alguns exemplos do nosso dia a dia. Por exemplo, você vai lá comprar um terreno, tá? E aí na plaquinha do terreno está lá, terreno 8 por 25 metros. O que quer dizer isso? É que a frente dele, imagina que essa aqui é a frente do terreno, tem 8 metros, certo? E com a profundidade dele aqui é 25 metros, certo? Então a gente vai aprender a calcular para a gente saber quantos metros quadrados tem esse terreno, perfeito? E aí como que a gente pode imaginar? A gente pode imaginar que cada aqui tem um quadrado de 1 metro quadrado, certo? Ou seja, aqui vão ter 8 quadrados, 5, 6. Vai ficar meio ruim o desenho aqui, mas só para entender. E aqui vai ter 25. E aí, para a gente calcular, a gente faria 25 vezes 8. Certo? Aí depois a gente vai ver isso com um pouco mais de calma. Daria 200 metros quadrados. Então, você estaria comprando um terreno de 200 metros quadrados. Certo? Um segundo exemplo, você está lá na partida de futebol, tá? E aí você fala assim, nossa, qual que é a dimensão de um campo de futebol? Aí você vai olhar lá que tem uma dimensão que o comitê lá, eles sugerem, na verdade eles meio que obrigam a ter, e para a partida internacional, ele tem uma medida definida, que é entre 100 e 110 metros de comprimento, entre 64 e 75 metros de largura, tá? Então, numa partida internacional, a dimensão de um campo de futebol tem que ter entre 100 e 110 metros de comprimento e 64 e 75 metros de largura, tá? E aí, por exemplo, se você for num estádio de futebol e lá falar que tem 100 metros de comprimento e vamos supor 75 metros de largura, você vai conseguir calcular a área desse campo de futebol. A gente aqui no Brasil, às vezes a gente tem muito costume de quando a gente está vendo notícias sobre o desmatamento, por exemplo, desmatamento na Amazônia, aí fala assim, a área desmatada é igual a, por exemplo, 12 campos de futebol, certo? Então, por exemplo, você sabe calcular a área de um campo de futebol, e aí a gente vai pegar isso e multiplicar, por exemplo, por 12, perfeito? Que aí a gente vai saber qual que foi a área desmatada, certo? Basicamente isso.
E aí, essa foi uma aula explicativa. E agora, na próxima aula, a gente vai ver sobre a área dos quadriláteros. Beleza? Então, tô ficando aí. Bora para a próxima aula.